Opa, você tá bom? Nick aqui novamente, mais um vídeo. Então, o que mais importa para você na sua vida? Eu tava vendo esses dias um vídeo de um cara aí conhecido no Brasil. E cara, eu nunca vi uma pessoa enrolar tanto para responder essa pergunta. O que mais importa na sua vida? Talvez você não tenha meditado sobre esse assunto. Mesmo porque as palavras em si que a gente usa para esse assunto já são... como que eu posso falar? Já tem uma certa importância, né? Porque o que importa? O que importa para você? O que é importar para você? Importar é aquilo que, para mim, né, não somente para mim, mas na tipologia da palavra, seria aquilo que você traz para dentro de si. Importar. Então, o que importa para você na sua vida? Então, o que você traz para dentro da sua vida? Aí é aquela consideração, o que é vida? Né? Como eu já falei aqui no canal, minha consideração de vida é totalmente diferente do que geralmente algumas pessoas acabam considerando. Tá? Eu acredito que a gente não tem vida. Eu acredito que a gente está nesse processo de viver. Eu, enquanto Nick, enquanto estou aqui, estou nesse processo de viver esse estágio que seria de ser Nick. Mas quem é você? Será que você é o que você determina somente por um nome? Então, por exemplo, quando eu vou lá e falo para você que eu sou Nick, na realidade eu estou Nick, né? Porque não acabou. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda estou gravando. Eu estava antes fazendo outra coisa, outra atividade, e estarei fazendo outra coisa depois. Então tudo isso, aquilo que importa, ou seja, aquilo que eu trago para dentro de mim, de algum jeito me constitui como um ser. Ainda que esse ser ele não esteja completo, não seja totalmente limitado. Imagina, se eu sofro um acidente, perco um braço, perco uma perna, eu deixei de ser quem eu sou? Eu deixei de ser Nick porque eu perdi um braço, perdi uma perna? Não, eu continuo sendo, porque eu sou um ser. Se eu sou um ser, e aí suponha que eu me torne uma estrelinha, que eu morra, eu deixei de ser somente porque eu morri? Não, porque para você, de algum jeito, você acabou me conhecendo. Agora, para minha família, ela me conheceu de outra forma. Então, por exemplo, quando eu pego para minha esposa, quando eu pego meus filhos, para os meus amigos, ainda que poucos, eu tenho certeza que quando eu me for, e eu não sei quando Deus quer que isso aconteça, eu ainda continuei sendo Nick. Ou seja, elas me conheceram, tiveram um entendimento, conhecer é ter um entendimento em conjunto com o pai, e não somente com o pai, mas também com aquele indivíduo, no caso, né? Então elas me conheceram de algum jeito. Me conheceram por total? Não, me conheceram limitadamente. Uma parcela de mim, porque nem eu me conheço. Você não se conhece e eu também não me conheço, porque a gente apenas está nesse processo de viver. A vida será somente no final, mas final de quando? Quando isso que vai acontecer? Aí que é a grande pergunta e que fica tá muito relacionado ao seu modelo existencial. Então, se você acredita que, por exemplo, você está aqui agora, tá? E quando você morrer, você seja um ateu, acabou ali, cara. As limitações existenciais acabou ali. Agora, vamos supor que você seja um católico. Aí o católico vai ter essa percepção do céu e do inferno, e é lógico, ainda assim vai depender com cada católico que você vai conversar, porque é uma cosmovisão um pouco complexa de acordo com o catolicismo, de acordo com a catequese de cada um, né? Entendamos que o cristianismo, de fato, ele tem mais de 30 mil correntes, é o que falam, né? Que tem mais de 30 mil correntes de pensamento. Mas o que acontece com esse indivíduo após a morte? É lógico que ele não vai parar ali como ateu, ele vai continuar, mas ele tem o quê? Uma percepção de céu, inferno, purgatório. E para o protestante vai ser diferente. Para mim é um pouco diferenciado do que essa galera geralmente pensa. No fundo, a minha base é o que está escrito, né? Eu espero alcançar o reino do Pai, né? Tal como Jesus ele acaba nos alertando e acaba falando, olha, leva a palavra, conhece a verdade, busca a verdade e ela vos libertará. Eu espero que nesse momento, quando eu fizer a minha passagem ser estrelinha, eu justamente entre nesse reino do Pai. Agora, como é o reino do Pai para aquele que é cristão, segundo essas perspectivas? É diferenciado. Então, o que eu posso dizer de vida? O que seria esse momento, quando eu estou falando vida, quando eu chego nesse momento, já que eu falo que eu estou nesse processo de viver, o que seria vida de fato? A vida é quando você chega nesse, entre aspas, nesse final. Mas será que aquilo que eu considero final é o final? Somente o Pai sabe. Somente o Criador sabe.
Por isso que, de algum jeito, existe uma certa limitação nessa forma de pensar. Embora Jesus ele tenha falado que só poderão ser considerados filhos do Pai aqueles que acreditarem nele. Isso está lá em João, acho que João capítulo 1, versículo 13, 14, uma coisa do gênero. Está escrito. Então, até esse momento, eu não posso ser considerado filho do Pai, porque Jesus ainda não retornou. E eu só posso conhecer ele quando me tornar estrelinha. Então eu estou de algum jeito, eu estou nessa espera, por isso que eu não tenho vida, por isso que eu tenho um processo de viver. Acredito que você também tenha, embora talvez você não tenha pensado. E o que importa para você nesse seu processo de viver, ou talvez para você vida? O que importa? O que importa? Cara, já observou que tudo ao nosso entorno, de algum jeito, existe? Tudo ao nosso entorno. Por exemplo, aqui eu não estou hoje com a natureza muito atrás, eu estou com um banco, estou dentro de um carro, mas você já me viu em outros momentos onde eu estou diante de uma natureza, inclusive aqui fora, aqui, sem dúvida eu vou observar a natureza de algum jeito, de alguma maneira, né? Mas tudo que eu estou imerso, é o ambiente no qual eu estou ali presente, tudo isso de algum jeito existe. Diante disso tudo, o que importa? Porque não são somente os objetos, mas a relação entre esses objetos. Então, se eu encontro aqui com um parceiro meu, eu vou conversar com ele, ter uma relação. Mas eu estou tendo uma relação com o banco do carro. Estou tendo uma relação com esse equipamentozinho aqui que eu estou gravando vídeo. É lógico que cada objeto possui em si uma função limitada, principalmente aquilo que é de invenção humana. É diferente da criação divina, né? Porque o homem ele não tem capacidade de criar. O homem tem a possibilidade de inventar. Mas quando você observa as coisas criadas ou as coisas inventadas, você tem relação para com elas. Tá, e o que importa isso no seu processo de viver? O que você traz para dentro de si? Eu acredito hoje que tem muito a ver com aquilo que Jesus nos fala, né? Buscai a verdade, ela vos libertará. Então o que mais importa nessa sua existência, ou na minha, ou de qualquer indivíduo que assim aqui esteja, é a busca pela verdade. É a verdade. Porque buscar a verdade é um processo, é um movimento. Mas antecede a esse movimento a verdade, a existência. Aquilo ali é verdade, aquilo importa. E como que você lida com as coisas que são verdade? Como você tem essa compreensão? Será que tudo ao teu entorno é tudo tão comum, tudo tão... como que assim eu posso dizer? Tudo tão pequeno, que você não presta atenção? Será que quando você acorda e abre os seus olhos, a sua rotina faz com que você veja tudo de uma forma tão minúscula, embora não seja? Quando você abre os seus olhos, cara, você voltou. Você retornou de um sono profundo, que parece como se fosse uma bateria que foi recarregada. E talvez você não tenha dado valor a isso. E aí quando você olha o teu entorno, as pessoas, será que você tem pessoas no seu entorno? Será que você tem uma família? Ou você mora sozinho? Eu não sei. Mas quando você abre a janela e você olha o céu, você vê aquela imensidão. Porque ainda que você esteja vivendo num apartamento, ou apertamento, você pode olhar o céu da mesma forma que uma pessoa está numa fazenda, ou está num sítio, ou está numa região rural. Todo mundo pode olhar o céu. Mas você faz isso? Será que você observa as plantas que talvez você cuida? Será que você observa as criaturas, as pessoas que estão ao seu entorno, sua família, seus amigos? Será que você observa com um olhar especial? Hoje eu estava conversando com meu filho, quando me dei a primeira vez, eu acho que uma das primeiras vezes, não foi a primeira, mas foi uma das vezes que eu me notei como um indivíduo, esse ser indivisível. Eu estava se não me engano era na sexta série, eu estava na aula de matemática, história, alguma coisa do gênero. E aí, do nada, a professora falando, eu meio que perdi um pouco a atenção, fiquei olhando para um lado, olhando para o outro. E eu sentava do lado de uma parede. E naquele momento eu comecei a botar a mão na parede. E eu, caraca, eu sou o único indivíduo nesse mundo, na realidade não, nesse universo, que está colocando a mão na parede agora. Eu sou o único. Eu sou foda. Parece besteira, né? Mas não é. Aquilo para mim foi uma sensação de descoberta
tão grande de ver a minha especialidade. Caraca, eu tava ali, cara, eu tava botando a mão na parede, eu era o único. Será que você observa que você é único, você é um indivíduo e você é único? Em qualquer que seja a circunstância, seja você nessa terra globo ou na terra plana, qualquer coisa do gênero, mas você é um indivíduo único. E você entender que você naquele momento você está fazendo algo que ninguém mais está fazendo. Você observa o quão especial você é. E o quão naquele momento você é importante. Eu estava analisando, estava buscando a verdade sem saber. Eu estava vendo algo especial ao meu entorno, nesse ambiente, que talvez muitas pessoas deixem passar desapercebido. E você seja uma delas. Buscar a verdade indica que antecede a busca a verdade. A verdade existe. E aí, você busca a verdade. O que importa nessa sua existência? O que importa nesse processo de viver? O que importa nisso que de algum jeito vai se configurar e você vai poder chamar de vida? É a verdade. A verdade está acima de qualquer outra preocupação que você tenha. Porque se você não analisa se aquilo é verdade, você provavelmente está lidando com uma mentira, ainda que a mentira exista. Entenda, coisas existem, mas algumas coisas são verdade, outras são mentira. Verdade é aquilo que leva em sentido ao Pai. Por isso que Jesus ele pede para a gente buscar a verdade. Se você se não faz, provavelmente você está um pouco vazio, buscando somente mentiras. E para que você entenda o que é verdade e o que é mentira, é necessário você fazer algum processo analítico, análise, se debruçar sobre aquilo. Mas se você não tem tempo para fazer isso, e a questão não é tempo, eu não tenho tempo para fazer isso, esse é um processo orgânico. Quando aqui eu gravo um vídeo para você, quando eu tento elaborar esses conceitos, pode ver que eu não estou pegando, não estou lendo nada, estou conversando com você. Algo surge e que eu possa compartilhar com você e que está muito mais próximo da verdade do que a mentira. Essa que é a minha ideia aqui. A minha ideia é compartilhar com você aquilo que de algum jeito Deus me permitiu conhecer como verdade e trazer para que eu possa ver a sua forma de falar. Inclusive, não esquece de comentar, eu gostaria de saber seu comentário, sinceramente. Mas tudo que está ao teu entorno, você pode fazer esse processo, essa análise, para que você entenda o meio que você está e saber o que importa para você de fato ou não. Porque provavelmente, se você não presta atenção nisso, se você não observa isso, você está compondo a sua vida com lixo, com mentiras, com ilusões. E lógico que os resultados posteriores não serão bons e por isso que você vê as pessoas cada vez mais doentes. Doentes na mente, doentes no espírito. Porque elas não se preocupam de fato com o que é real, com o que é verdade. Será que você anda se importando com a verdade? Aquilo que preenche a sua existência, a sua vida? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Eu gostaria de saber o seu comentário. Caminha comigo nesse canal. Até a próxima.